Ale, hai visto che gol ha fatto Ildiz? Hai visto? Ma... Mas a raiva me quando a notte non ti vedo La 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 la. Ah, o sino. Esqueci de pegar o sino. Ativa. Ciao, tifoso bianconero. Bentornato, tifoseria bianconera. Ativa o sino, esse é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil, sempre em nome do fã-clube oficial do Brasil, JOFC São Paulo do Brasil. Eu pedi para você... Opa, tá caindo tudo aqui. Caiu, pênalti pro Napoli, não deram, roubamos. Esse mês de janeiro, hoje já é dia 26, nesta semana, amanhã é dia 26, eu tô eufórico. Amanhã é dia 26, aliás, quem jogou? De Gregório ou Pirinha? A bola não chegou no gol. Eu não vi nem quem foi o goleiro. Amanhã é dia 26, segunda-feira, e durante a semana, acho que na terça-feira, tá? Na terça-feira, 27, eu vou soltar um vídeo explicando o que você, que for inscrito, tem que fazer para ganhar este belíssimo cachecol da Juventus, tá? Diretamente de Turim. Olha aqui, que beleza, todos os distintivos, desde a primeira vez que a gente bateu no Napoli, até os dias de hoje. Cadê? Até os dias de hoje. Quer ganhar o cachecol? Então, não durma no ponto, deixa o sino ativado, e acho que terça eu já solto o vídeo. O importante é que essa semana eu já vou soltar o vídeo explicando o que você, tifoso bianconeiro, tem que fazer para ganhar este lindo cachecol, que vai ser apenas o primeiro, né, brinde de todo o segundo turno do campeonato italiano, né? Esse aqui é um símbolo de Nápoles. Hoje é convidado especial. Vamos respeitar o convidado especial. Vai ficar ali do lado do Del Piero, do lado do Didi Buffon. Bom, eu já falei, né? Bem tornado, tifoso bianconero. Juventus 1, 2, 3. E podia ser 6, hein? Primeiro tempo podia virar 3-0 para a Juventus, não fosse a bola na trave do Thuram, o grande Thuram. Faz parte, a bola na trave. O Conceição, o Buongiorno, que não é o bom dia, mas é o bom dia, tirou a bola quase em cima da linha. O Conceição devia chutar com mais força. Ali eu posso até aceitar tirar a bola em cima da linha, mas o lance do Thuram, como eu falei do jogo do Ildiz, que a gente não merecia perder para o Cagliari, um abraço para o César que comentou aí, aquela bola do Ildiz merecia ter entrado contra o Cagliari, e essa do Thuram também merecia entrar, né? Teria virado 2-0 pelo menos 2-0 teria virado o primeiro tempo, e a gente teria, começado o segundo tempo melhor. A Juventus não fez um bom segundo tempo, recuou um pouco. Aí eu lembrei do Monte e do César, que comentam aqui, abraço para os dois, do alegrismo, né? Alegrismo não no sentido da gente estar alegre, mas alegrismo, a maneira de jogar desse time da Juventus, do tempo do Massimiliano Allegri. E a Juventus exagerou um pouco no alegrismo. O Napoli é normal que viesse para cima. Não me interessa que o Napoli não está com todos os titulares, porque está preocupado com o Chelsea. O McTominay, que é o melhor jogador deles, na minha opinião, estava em campo. E essas coisas não me interessam, tá? A gente tem que olhar para o nosso quintal, para o nosso jardim bianconeiro, para a nossa casa. E a Juventus depois começou a melhorar um pouco. O Spalletti, que estava demorando para mexer, ele fez algumas alterações curiosas, né? Ele colocou, por exemplo, o Kostic, né? A gente ficou sem entender,
Mas a grande verdade, né, é que o Kostic acabou até jogando bem, fazendo ali, ampliando o placar, né? Placar esse que foi aberto no primeiro tempo, né? Aliás, um primeiro tempo feito muito bem com o Thuram e com o McKean. Estou elogiando o McKean, é a terceira partida que ele está bem. Acho difícil ele ter uma continuidade. Eu analiso o conjunto, tá? São 5 anos do McKean e não é porque ele está jogando 3, 4 partidas boas agora que eu vou querer que ele fique na Juventus. A gente tem que ter os pés no chão. Mas é a terceira, quarta partida que ele está jogando muito bem. Hoje ele e o Thuram no primeiro tempo destruíram principalmente o Thuram, que foi o grande personagem do primeiro tempo. Peraí, estão me chamando. Tem que dar atenção para a mãe, né? Para mama. Thuram foi o grande personagem do primeiro tempo. Aqui, assim, eu não faço edição, a não ser edição que eu coloquei da música aí. É aquele papo de boteco que a gente conversa no calor da partida, no pós-jogo. E Thuram tomou conta do primeiro tempo. O primeiro tempo que a Juventus virou 1-0, gol do Jonathan David. Olha aí o Jonathan David sendo decisivo em momentos importantes, né? Tomara que o Jonathan David encontre o caminho do gol, né? Tomara. No final do vídeo eu vou falar sobre o En-Nesyri, calma. E no segundo tempo a Juventus atraiu o Napoli, fez algumas mudanças no Spalletti, né? Entrou o Kostic, ele tirou o Cambiasso que saiu vaiado de campo, né? Justamente para a entrada do Kostic. E o Yildiz, como eu comecei aqui no vídeo falando com o Del Piero, fez o segundo gol. Ele que não estava bem no jogo, o Yildiz não estava bem, mas fez o segundo gol. E ali deu uma tranquilidade muito grande. O Napoli, que já estava indo para cima, se perdeu completamente. Esse 2-0 do Yildiz. E quando a gente achou que ia acabar 2-0, de repente tomar um gol, o Kostic chuta e faz o terceiro, fechando aí uma que quase sai o quarto depois, hein? Mais para frente ele faz outra alteração, ele tira o Locatelli e põe o Koopmeiners. O Locatelli que deu assistência no primeiro gol, hein? Onde estão os críticos do Locatelli? A minha crítica nunca foi técnica, foi dele não ser um líder, ele continua não sendo. Mas tecnicamente, a assistência dele, gol do Davi no primeiro gol. No finalzinho, já quase nos acréscimos, ele tira o Locatelli e coloca o Koopmeiners. Quando eu falo que o Koopmeiners, quando joga, a Juventus não vai bem, tá aí a prova dos 9, um jogo importante contra o Napoli. Koopmeiners não jogou, entrou nos acréscimos, né? E sai o Yildiz e entra o Gatti, que lá no final estava um pouco, como se diz, descontrolado, né? Enfim, boa partida do McKean, excelente partida do Thuram, monstruoso Thuram. O Yildiz fez, entre aspas, só o gol, porque não foi uma atuação boa, mas quando o cara faz o gol é o grande momento da partida. Vitória que deixa a Juventus um pontinho atrás do Napoli. Vamos voltar no tempo, domingo, sábado passado, depois da derrota para o Cagliari. O que eu falei para vocês? A única maneira de reverter essa amargura pela derrota é ganhar do Benfica na quarta e ganhar do Napoli domingo que vem. Aí eu vou esquecer a amargura da derrota para o Cagliari. Esquecer entre aspas, porque se a gente ganha do Lecce e se a gente ganha do Cagliari, partidas nos nossos domínios, estaríamos falando em título. Isso é fato. Mas, por outro lado, o empate com o Lecce serviu para crescer mentalmente. É inevitável. E, sobretudo, essa derrota do Cagliari acaba atrapalhando os planos, porque a gente não fez nenhum ponto. Era para ter pelo menos, eu estou sendo aqui bem econômico, tá? Não estou vendo na época do Tudor. O jogo que a gente foi roubado com o Verona, pelo menos 3 pontos para pensar em título. Mas eu vou ser bem sincero com vocês. Se tivéssemos ali brigando ponto a ponto com a Inter,
eu acho que a gente não seria campeão, porque o que aconteceu sexta-feira no jogo da Inter contra o Pisa foi vergonhoso. Eu não vou comentar. Vocês vejam lá, é claro que a Inter tem mais time que o Pisa, o jogo foi em Milão, mas foi vergonhoso o que aconteceu ali, tá? Enquanto a Federação Italiana tiver com essas pessoas ali, o futebol italiano vai apodrecendo. Enfim, dito tudo isso, meus amigos, que vitória bonita, grande, gigante, aquelas vitórias que você esfrega na cara de todos aqueles que falam bobagem o ano inteiro, né? Principalmente aqueles que não acompanham a Juventus, aqueles pseudo-jornalistas que gostam de falar, né? Mas tem um ponto que está me preocupando muito, a renovação do Spalletti. Hoje eu vi muitas críticas ao mercado da Juventus, porque o Comoli, o Modesto e agora o Ottolini não trouxeram ninguém. Eu faço essas críticas até a página 4. Trazer por trazer, chega. Trazer para fazer número, chega. E aí eu entro já no assunto do Enesiri. O Enesiri, ontem eu falei, eu gosto de esperar o anúncio oficial, mas está sendo dado como certo. Né? Uma das pessoas que me informam, são 4, só consegui conversar com uma, disse, Mário, até onde eu sei também está tudo certo, e de fato é mais difícil você acertar com o clube do que com o jogador. No caso do Matetá, a Juventus acertou tudo com o Matetá, mas faltou acertar com o Crystal Palace, que começou a fazer jogo duro. A Juventus acertou tudo, tá? Tudo com o Fenerbahçe. E aí o Enesiri, que se disse entusiasmado para jogar na Juventus, foi só o Sevilla entrar na parada que o Enesiri pediu para pensar, né? Tirar o domingo para pensar se vem para a Juventus ou se aceita a proposta do Sevilla. Aquelas pessoas que deram como certo o negócio, não estou falando de mim, não erraram, porque o Fenerbahçe aceitou e o Enesiri, a princípio, também aceitou. Ficou entusiasmado em jogar, né, com a possibilidade de jogar na Juventus. Só que jogador de futebol é aquela coisa, né? P, pontinho, velha. 4 letras. Deu para trás. E tá pensando, não é que ele não vem para a Juventus, tá pensando em não vir. A Juventus disse que não vai esperar segunda-feira. Que a minha opinião, tá certo. Pelo que eu vi aqui nos comentários, é um jogador fraco. E o que começa errado, termina errado. O jogador tem que ter amor, não pela camisa, mas pela torcida que grita o nome do determinado jogador na arquibancada. E tem que ter a obrigação de correr com orgulho quando veste uma camisa de um time como a Juventus, como outros grandes clubes têm na Europa e no mundo. O Thuram deu uma declaração muito bonita ontem. O Thuram, que está jogando muito, falou que ele ama a Juventus. Tem que tomar cuidado com essas declarações, mas o pai dele jogou lá, enfim. Agora, o Enesiri, se sou eu, a diretoria da Juventus, falou, não precisa mais. Seja feliz na Espanha, no Sevilla. Aqui você fechou as portas para você. Enesiri. Quem é Enesiri? Tá bom? Então, se for para trazer por trazer, não. E aí, um abraço para o Carlos, Tequi Carlos, que falou para mim comentar no jogo do Benfica. Aliás, Carlos, tem um compromisso daqui a pouco, estou correndo aqui, viu? Ele sabe o que é. Ele falou para inverter o meio-campo com o ataque, porque o McKennie e o Miretti são os camisa 9 do time, né? Porque o McKennie fez gol na quarta-feira. E, de fato, parece que hoje, num determinado momento, quando ele sacou o Davi e colocou o Miretti, eu pensei nisso. Eu falei, pô, vai jogar o McKennie e o Miretti lá na frente, né? O 9 vai ser o McKennie, porque ou seria o Willi Dias de novo falso 9, como foi no turno contra o Napoli, enfim. Então é isso que eu penso, tá? O Enesiri não precisa vir. E a diretoria da Juventus, o que ela precisa contratar é um camisa 9 urgente, a não ser que, e a gente não sabe, futebol me ensinou isso, que estejam conversando com o Vlahovic, já que ele está se recuperando de uma lesão. As pretensões salariais deles não devem ser atendidas em outros clubes, porque tem que ver como volta da lesão, a não ser, tá,
que a Juventus tenha um plano B, e esse plano B é o quê? O convencimento da renovação do Vlahovic. Então não teria sentido buscar um outro atacante. Deixaria o Davi e o Vlahovic. Tá? O Openda, existe a possibilidade de sair, ele pode ter a obrigação da compra, mas a Juventus pode reemprestá-lo. Isso nós vamos saber em julho, com detalhes. Mas era muito importante, na minha opinião, um centrocampo ou um zagueiro. Detalhe, centrocampo, que esse que todo mundo já sabe quem é o sonho da Juventus pro meio do ano. Ponto final no Finestra, eu acho que eu não esqueci nada. Quando a gente fica feliz, entusiasmado, a gente sempre acaba esquecendo alguma coisa, né? Os 3-0, ó, pro Antônio Conte, para todos, vídeo dedicado aos meus amigos napolitanos, com todo respeito, tem muito napolitano em São Paulo, assim como tem muito napolitano que torce para a Juventus. Na cidade de Nápoles tem torcedores da Juventus, tá? E não é meia dúzia não, tem alguns bons juventinos em Nápoles, claro, nem todo mundo é perfeito, né? E ao contrário também, nem todo mundo que está em Nápoles é pancada da cabeça, tem lá uns bons juventinos. Então esse vídeo vai com carinho dedicado a todos vocês, estou muito feliz. E como li, sabe qual é o grande reforço da Juventus? É a renovação com o Spalletti. Porque um amigo meu, na quinta-feira, falou assim para mim: você viu a coletiva do Spalletti antes do jogo do Benfica? Eu falei: não tive tempo de ver. E ele falou: me preocupa, porque o Spalletti falou assim: eu estou de boa aqui, como quem diz, a Juventus precisa de mim, eu não preciso da Juventus. Como li, claro que esse vídeo não vai chegar a ele, é uma maneira de ilustrar. Como li, renova com o Spalletti. Nós temos um treinador, foi difícil achar, a coisa está encaixando, podemos ter dois bons reforços a nível de seleção no meio do ano. Renova com o Spalletti. É isso. Por enquanto é só. Não esqueci nada, acho que não. Ah, sim. Tem a polêmica da bola vermelha, né? Essa bola da... Depois eu vou falar sobre isso no outro vídeo, senão vai ficar muito comprido, mas o torcedor está reclamando, até quem vê pela TV, da bola meio alaranjada, né? Que não consegue enxergar. Vocês acreditam que a Federação Italiana disse que essa bola não estava mais sendo utilizada no campeonato? Que nível chegou a Federação Italiana? Bom, isso é assunto para mais para frente. Like no Finestra, sempre Forza Juve, fina da fine, e lembre-se que Nápoles é a terra da pizza e dos 3-0. Vamos dar risada. Ciao ragazzi.